Estamos de volta, torcedor vascaíno. De volta aqui ao nosso canal, de volta com a Corda Vascão. De volta com um vídeo cheio de informações para você que está aí do outro lado. De volta, enfim, na nossa casa, no nosso estúdio, no nosso cenário. E é claro, você aí, torcedor vascaíno que está voltando a este vídeo do canal do Gigante Vasco, pode ter certeza que sairá daqui muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Um vídeo agitado logo na manhã desta quarta-feira. Você vascaíno que está aí do outro lado, vamos falar sobre hoje problemas internos entre a comissão técnica de Ramon Angel Dias e Luca Orejano, a maior compra da história do Vasco da Gama. Um jogador que custou aos cofres do Vasco da Gama mais de 22 milhões de reais. Hoje, não é uma certeza dentro do elenco profissional do Vasco para 2024. Além disso, falar também sobre uma outra grande promessa, joia, mas que Ramon Dias quer contar para o elenco do Vasco em 2024. Ele fala aqui de Ryan, o garoto que hoje é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, estava na lista de relacionados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai acontecer nesse próximo mês de janeiro. Mas Ramon Dias olhou ali para aquela lista e falou: Ryan, eu quero aqui, ó, treinando comigo em janeiro. A gente vai falar sobre essa promessa, falar também sobre o Miranda recebendo propostas de fora do Brasil e também de clubes da Série A do Brasileirão, sobre Lucas Piton, que hoje é alvo de vários clubes do futebol europeu e muitas outras informações. Então, vascaíno, mais do que nunca, você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Animado, tô feliz, tô de volta aqui à nossa casa para gravar um vídeo a vocês. E você, torcedor vascaíno, que está aí do outro lado, gostou da introdução, quer ficar até o final, porém ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Se você ainda não nos conhece, me apresento aqui a você, sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, mais Vasco do que nunca, e hoje só de camisas negras aqui a você. Papai Noel deixou bons presentes aí esse ano de 2023. E é claro, você vascaíno que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Muito conteúdo, muita informação, muita vascainidade a você, torcedor Cruz Maltini. Além disso, é claro, não esqueça, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso canal. O canal do Gigante Vasco conta muito com a sua ajuda para que cada vez mais a gente possa chegar a mais vascaínos dentro da plataforma. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão que olha vascaíno como a gente trouxe. Tá cheio de novidade. Quero já começando com o pé na sua porta e falando sobre polêmica, falando sobre Luca Orejano. Pois o que acontece, torcedor vascaíno? Quem é Luca Orejano? Quem é esse jogador que o Vasco contratou sendo camisa 10 do Vélez Sarsfield, de 22 anos de idade, considerado a joia do futebol argentino? Um atleta que nesses últimos anos esteve no radar de Flamengo, um atleta que nesses últimos anos esteve no radar de Benfica, um atleta em que o Vasco pagou mais de 22 milhões de reais para conseguir a sua contratação. Por que esse jogador de destaque, de promessa, de grande nome do futebol do seu país, no Vasco da Gama, não rende absolutamente nada? Fica essa dúvida. Até hoje ecoa esse pensamento na cabeça do torcedor vascaíno. Será que foi um erro das negociações feitas por Paulo Brax, pagar 22 milhões de reais por esse atleta? Será que o Luca Orejano é de fato um bom jogador, porém apenas não rende no Vasco da Gama, não se acostumou? É a dúvida que o vascaíno sente nesse momento. E principalmente após a chegada de Ramon Angel Dias, um compatriota argentino, igualmente é Luca Orejano, o vascaíno imaginou: agora vai. Eu estava ontem dando algumas olhadas nos vídeos antigos de treinos da Vasco TV que aconteceram nesse ano de 2023. Em uma das cenas eu pude observar isso daí que está aparecendo na imagem a vocês. Uma conversa logo nos primeiros dias de Ramon Angel Dias no Vasco da Gama entre o técnico e o Orejano. Os primeiros dias de Ramon no Vasco, tanto o próprio Ramon quanto seu filho Emiliano fizeram questão de dar esse apoio moral ao jovem jogador argentino para que ele pudesse dar essa continuidade e se tornar, quiçá, um titular do Vasco. Ele, sob o comando de Ramon Angel Dias, foi titular contra o Atlético Paranaense, foi titular contra a equipe
do Grêmio, do Red Bull Bragantino, entrou na segunda partida de Ramon sob o comando do Vasco contra o Corinthians, entrou também contra o Palmeiras. Os 5 primeiros jogos de Ramon à frente do Vasco da Gama, Luco Orejano foi titular em 3 e nos outros 2 ele entrou e jogou muitos minutos. Após esse jogo contra o Palmeiras, o Luco Orejano mal entrou. De 10 jogos, estava fazendo as contas aqui, o Orejano entrou apenas em 3. Nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, Ramon Dias contou com o argentino em apenas 3 partidas. Um Vasco-Coritiba, uma goleada em São Januário, em que o Orejano entrou faltando 27 minutos para acabar a partida, olha, aos 17 minutos, ou seja, entrou ali aos 30 minutos da segunda etapa, no jogo em que o Vasco já tinha resolvido o placar. No Vasco e Flamengo no Maracanã ele também entrou faltando 15 minutos para acabar o jogo, onde o Flamengo venceu pelo placar de 1-0, e Vasco e Cuiabá, onde ele entrou e conseguiu marcar o segundo gol do jogo. Ele entrou faltando apenas 7 minutos para acabar. Então, Orejano não foi um atleta utilizado por Ramon, pelo menos após o Ramon conhecer a fundo quem é esse jogador. Tentou, insistiu, conversou, passou a mão, até onde deu. E vascaíno, para fechar o ano com chave de ouro, depois de Ramon Dias entender quem de fato é esse jogador que o Vasco pagou 22 milhões de reais para ter no seu elenco, no final de tudo, o Luco Orejano, naquela partida contra o Cuiabá, acabou fraturando 2 ossos do metacarpo. Ossos, no caso, da mão, né? Os 2 metacarpos da mão, salvo engano, direita. Uma lesão que o Jair, no Atlético Mineiro em 2022, sofreu. Ficou 20 dias fora. Passou por uma cirurgia, logo no dia da lesão, se recuperou da cirurgia, voltou a treinar. E durante os primeiros jogos, entrou em campo com apenas uma luvinha de proteção, mas sem nenhum tipo de dor. E o Vasco esperava de sua maior contratação da história, do atleta em que mais foi investido dinheiro para ele estar no elenco do Vasco em 23, que o Orejano viesse a ter exatamente essa mesma postura. Quebrou, fraturou, melhor dizendo, os 2 metacarpos da mão direita, vai para a mesa de cirurgia, coloca uma luva, entra dentro de campo e vai jogar bola. Mas não aconteceu. O Orejano não se tratou com o médico do Vasco, quis tratar com o médico pessoal na Argentina, o que irritou automaticamente o departamento de futebol, e não voltou a campo numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde Ramon Dias contava com o jogador. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês nesse momento? Que olha, vascaíno, mediante a todo esse clima, mediante a hoje, após a decisão de Luco Orejano de querer engessar o braço ao invés de fazer um tratamento que o fizesse retornar a campo de uma forma mais rápida, isso não agradou a comissão técnica. Então, Luco Orejano hoje é um nome até mesmo debatido na comissão técnica de Ramon Dias, se vai contar ou não com esse jovem jogador argentino para a temporada do ano que vem. Clubes do futebol argentino estão de olho em Luco Orejano. Boca Juniors é um clube no qual gostaria de contar com o futebol do jogador. E nesse momento, uma negociação envolvendo a transferência dele é algo debatido dentro do Vasco da Gama. Não seria impossível a gente ver o Luco Orejano voltando à Argentina no ano de 2024. Loucura? Não sei. O certo é, ficar com um atleta que custou 22 milhões de reais aos cofres do Vasco, sem render e sem vontade de jogar no elenco, não vale a pena ter. E hoje é exatamente isso que Ramon Dias, Alexandre Matos e todo o departamento de futebol observam sobre esse jogador. A gente, é claro, vai ficar de olho, vai ficar ligado, informar a vocês tudo o que está acontecendo, mas acima de tudo, deixe a sua opinião aí nos comentários. Você, torcedor vascaíno, acha que qual seria a melhor opção para Luco Orejano? Vendê-lo? Emprestá-lo para algum outro clube? Fazer esse jogador voltar a se valorizar no mercado? Coloque aí nos comentários a sua opinião. E prosseguindo aqui, torcedor vascaíno, falando agora, né, ainda sobre promessa, sobre joia, mas olhando para dentro aqui do elenco do Vasco da Gama, eu quero falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior e já emendar no assunto. O Vasco em breve estará na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, a principal competição de clubes no sub-20 do futebol brasileiro, principal competição das categorias de base. O Vasco vem treinando forte para essa competição. O William Batista pela primeira vez estará à frente do elenco do Vasco nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. E para essa competição o Vasco vai contar com muitos desfalques. O técnico William Batista vai perder peças importantes para montar o seu elenco. GB, Raí, Paulinho, Lincoln, João Vitor e Gustavinho são as ausências do Vasco da Gama na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quais são as informações? GB, um atacante, o Gabriel, um dos principais nomes dessa geração do Vasco da Gama, um artilheiro nato,
é esse moleque. Um jogador que chama a atenção, um jogador que desperta o interesse, inclusive, já de clubes do futebol europeu. Se tratando de números, esse atleta que tem apenas 18 anos de idade. Só para trazer a vocês com mais realidade, mais dados, né? O GB é um jogador que nas últimas temporadas vem se destacando por gols. No ano de 2022, ou seja, no ano passado, pelo Sub-17, no seu último ano atuando pelo Sub-17, em 39 partidas, o GB fez 22 gols. E no Sub-20, ainda com idade de 17, em 9 jogos ele fez 4 gols. Esse é o atacante que hoje é um dos grandes destaques da base do Vasco, porém não poderá estar na Copinha. Qual o motivo? Acabou sofrendo uma grave lesão. O GB, infelizmente, né, teve que passar por uma cirurgia séria no joelho. Nesse momento ele já se recupera, já retornou aos treinos junto ao elenco, mas não estará à disposição do técnico William Batista para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele está em processo final de recuperação. Além disso, também outro grande jogador que William Batista não poderá contar, Raí. Raí é ausência por contusão. Informação que tivemos é que o Raí, durante um treino, acabou sofrendo uma lesão grave e que vai afastar o atleta dos gramados. Uma lesão no cruzado anterior. Vai ter que passar por uma cirurgia e vai desfalcar o Vasco da Gama também durante esses próximos meses. Além de Raí, além de EB, temos também Paulinho, Lincoln, João Vitor e Gustavinho. Quais são as informações sobre esses nomes? João Vitor, atleta que chegou do Nova Iguaçu, um dos grandes destaques da base do Nova Iguaçu, só poderá ser regularizado em janeiro pelo Vasco e por isso ficou de fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Gustavinho estava machucado até o limite da inscrição na competição e também não poderá entrar em campo com o Vasco da Gama nessa copinha. Além disso também, Rayan, esse jogador que a gente já vai trazer mais detalhes, foi colocado no profissional a pedido de Ramon Ángel Dias, assim como também o outro jogador, que é o Lincoln. Lincoln, zagueiro, um dos grandes destaques aí da base do Vasco da Gama, também estará. Tanto Lincoln, né, melhor dizendo, quanto Paulinho, lateral direito e zagueiro, os dois estarão à disposição do técnico Ramon Ángel Dias treinando como profissional. Ou seja, Lincoln, Rayan e Paulinho. Gravem esses três nomes. O zagueiro, capitão, fenômeno. Paulinho, lateral direito, considerado uma das maiores joias da base do Vasco. E Rayan, igualmente, também considerado uma das maiores joias da base do Vasco da Gama, não estarão presentes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas dentre esses três torcedores vascaínos, o nome que mais impressiona é o Rayan. Rayan hoje é um nome que já é sondado por clubes do futebol mundial. A Europa está de olho nesse moleque. Um jogador, torcedor vascaíno de apenas 17 anos de idade. Lembra um jogo entre Vasco e Internacional nesse ano de 2023, em que o jogador jovem entrou em campo e marcou o gol naquela partida em uma jogada individual? Foi exatamente ele, o Rayan, um grande nome. Nome que, pela seleção brasileira sub-17, também nessa temporada, se tornou o artilheiro do Sul-Americano sub-17 no início do ano. Rayan foi campeão com a seleção brasileira e acabou recebendo aí esse prêmio de artilheiro da competição com 5 gols marcados. Além disso, Rayan foi o artilheiro também da Copa OPG, Copa das categorias de base nessa temporada de 2023. Pelo Sub-20, o Rayan em 12 partidas tem 6 gols marcados e 2 assistências. No ano passado, pelo Sub-17, o último ano de Rayan na categoria, em 34 partidas o garoto marcou 29 gols e vem se tornando esse grande fenômeno na base. O Rayan é comparado ao Endrick do Palmeiras. O Rayan e o Endrick hoje são as duas maiores joias do futebol brasileiro, mas o Rayan tem uma mídia muito menor, né, muito inferior a que o Endrick tem com relação à bola que ele joga. E foi um pedido do próprio Ramon. O Rayan vinha atuando ao profissional, Maurício Barbieri chegou a utilizar o Rayan em vários momentos nessa temporada de 2023. Um jogador que de fato chegou a ser uma peça importante para o elenco do Vasco da Gama, mas o Ramon Dias, assim que chegou dentro do Vasco, ele utilizou uma filosofia de trabalho. Qual foi a filosofia de trabalho implementada por Ramon Ángel Dias? Tirar os jovens, tanto que Cauã Barros, Miranda, né, um jovem jogador, o próprio Paulinho, que treinava entre os profissionais, o Rayan, o Marlon Gomes no início também não foi utilizado. Os jogadores mais jovens, o Ramon foi tirando. Por quê? Porque o Ramon entendia a dificuldade do momento e, acima de tudo, Ramon entendia que jovem não tem a segurança de sustentar nesses momentos mais difíceis pela falta de maturidade. Poderia acabar queimando um garoto como o Rayan, colocando ele nesse momento tão delicado no Campeonato Brasileiro. Então, assim que o Ramon chegou, o Rayan logo desceu para as categorias de base novamente. Tanto que o último jogo do Rayan como profissional no Vasco foi lá no dia 23
de julho, um jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, que foi exatamente o primeiro jogo de Ramon Dias no comando da equipe. A partir dali, o Ryan não voltou a atuar mais no profissional. Depois dali, ele só entrou nas categorias de base, foi marcando seus gols, se tornou uma peça importante nas conquistas que o Sub-20 do Vasco teve esse ano de 2023, mas não retornou ao profissional. Estaria retornando, né, agora, retornando não, né, mas presente na Copa São Paulo de Futebol Júnior, junto ao elenco sub-20 do Vasco da Gama com o William Batista, mas o Ryan não vai jogar a Copinha, porque é um pedido do próprio Ramon Dias de contar com o Ryan na pré-temporada que será realizada muito provavelmente em Punta del Este a partir do dia 6 ou 8 de janeiro até o dia 21, salvo engano, ou 23. Mas vai viajar e Ramon Dias quer contar com essa grande promessa junto ao grupo principal nesses primeiros momentos da próxima temporada de 2024. Então, Ramon cortou esse garoto, né, da lista da Copa São Paulo para contar com ele dentro do elenco profissional. A multa rescisória hoje, só para vocês entenderem o valor desse garoto, a multa rescisória hoje do garoto Ryan chega a 80 milhões de euros. Trazendo para nossa moeda, isso daí, vascaíno, dá quase 400 milhões de reais. Essa é a multa rescisória do jogador, que vem sendo monitorado por Barcelona já desde os 15 anos de idade. É uma grande promessa, um jogador que bate recorde desde as categorias de base. Mirim é um nome de destaque, é um nome mágico. Gravem esse nome, Ryan, porque olha, vai dar o que falar esse grande jogador. Então, cortado aí da lista da Copinha, mas não cortado por má qualidade, muito pelo contrário, cortado a pedido do técnico Ramon Dias. E ainda seguindo, né, falando sobre base, outro grande destaque aí da base do Vasco da Gama é o meio-campo JP. O João Pedro, que renovou o contrato, inclusive, na noite de ontem. A informação que nós tivemos é que o Vasco acertou a renovação contratual desse jogador, uma renovação que vai durar mais 4 anos, ou seja, até o final de 2027. Um atleta que já havia recebendo propostas dos clubes do futebol brasileiro e também do futebol de Portugal, mas a primeira opção do garoto sempre foi permanecer no Vasco da Gama e por isso aceitou a renovação contratual. Está inscrito na Copinha, vai participar até o momento da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco, por identificar esse moleque, o JP, como uma grande promessa, também avalia a possibilidade de ele já iniciar no ano que vem esse processo de transição para a equipe profissional, mas é um grande jogador, em breve vai estar aí também desfilando os gramados de São Januário, porém ontem tivemos essa grande informação da renovação contratual do JP com o Cruz Maltino. Então, de olho aí na base, a base do Vasco que é muito forte, vem se destacando a cada ano que passa e essa garotada aí vai dar muito o que falar com toda certeza. Um Vasco estruturado dentro das 4 linhas, essa molecada tem tudo para chegar jogando muito na equipe profissional. E olha, Vascão, para finalizar agora o vídeo, trazer 2 informações a vocês sobre mercado. A primeira sobre Miranda. Miranda, jogador, cria também das categorias de base do Vasco da Gama, um atleta que tem contrato com o Vasco apenas até o meio do ano que vem, e até o momento o Vasco não o procurou para tratar de uma renovação contratual. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão? Hoje a grande expectativa é que o Vasco perca mais um zagueiro, assim como perdeu o Robinson, assim como deve perder o Zé Vitor por uma venda. A expectativa é que o Miranda também saia do Vasco da Gama. Hoje, Miranda, segundo informações lá do jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, tem 4 propostas na mesa. 2 propostas de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, uma proposta do futebol europeu e uma proposta também do futebol mexicano. O contrato do Miranda vai apenas até agosto, como a gente trouxe no ano que vem, o que significa que nesse momento o Miranda, inclusive, já pode assinar um pré-contrato que facilite muito a sua saída. Você pode até se perguntar, Lucas, como Miranda, um jogador que pouco foi utilizado pelo Vasco, tem propostas de clubes da Série A e de fora do Brasil. Miranda há pouco tempo esteve presente com a seleção brasileira no Pan-Americano. Isso deu nome ao atleta, isso deu visibilidade ao jogador, até porque a seleção brasileira foi a campeã do Pan-Americano, ou seja, ganhou a medalha de ouro contra o Chile numa final que eu assisti. Miranda foi titular em diversos momentos nessa competição. Uma peça que Ramon Menezes gostou de contar durante esse período de Pan-Americano, e isso fez com que o passe dele se valorizasse no mercado. Então a expectativa sim é de uma saída. O Vasco não conta com esse jogador, Ramon Dias não conta com esse atleta, e a expectativa é que no máximo aí, nesses próximos dias, a situação desse jogador possa ser resolvida e o Miranda nem sequer faça essa pré-temporada com o Vasco, já define o seu clube e feche com o seu novo clube para a temporada de 2024. Será que vai fazer falta? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Para finalizar, um nome que também nesse momento está muito valorizado no mercado, a gente vem informando isso a vocês há algum tempinho, é o Lucas Piton. Piton é um jogador jovem que pesa muito. O Piton foi o líder em estatísticas na lateral esquerda nessa temporada de 2023, vestindo a camisa do Vasco no futebol brasileiro. Piton é um jogador de 23 anos de idade. O que mais pesa no Lucas Piton é a sua nacionalidade.
Ele é brasileiro, sim, mas o Piton é também italiano. Essa dupla nacionalidade vascaíno, ela importa muito para o futebol europeu. Por quê? Assim como no Brasil, na Europa também acontece o fato do limite de estrangeiros. Se o Vasco pudesse, com toda certeza ele atacaria o mercado do futebol sul-americano e traria vários jogadores argentinos, paraguaios. Por quê? Porque é um mercado em que a moeda é mais barata, o Vasco consegue contratar jogadores melhores e trazer para o Brasil. Mas o fato de só poder ter 7 jogadores estrangeiros relacionados por partida prejudica o fato do Vasco atacar ainda com mais força o mercado do futebol sul-americano. Não apenas o Vasco, mas como também outros clubes. Isso acontece lá na Europa. A Europa só não ataca mais o futebol brasileiro porque há um limite de estrangeiros para cada clube. Porém, quando tem um estrangeiro que é do seu país também, acaba não contando o limite de estrangeiros e isso facilita numa chegada. O Piton é exatamente esse caso. O Piton é um jogador que foi chamado, né, para a lista de pré-convocações da seleção italiana de Maldini nesse ano de 23. O próprio técnico Maldini falou sobre o Lucas Piton em uma entrevista dada quando convocou a seleção italiana. Então o Piton é um nome que lá na Europa, lá na Itália, já é muito falado há muito tempo. A Itália, pelo fato principalmente do Piton ter essa dupla nacionalidade italiana, está com os olhos atentos aqui ao jogador, ao lateral esquerdo. O Vasco conta com uma saída sim, não é o desejo do Vasco, muito pelo contrário, o desejo do Vasco é a permanência, a manutenção do Piton, mas hoje a grande expectativa é que a Europa venha forte para arrancar o Lucas Piton do Vasco da Gama. Ele sonha com uma convocação em 2024, ou para o Brasil ou para a Itália. Há expectativa de uma venda sim, e o Vasco já vem se mexendo quanto a isso. Por isso, nesse momento, a informação que nós temos a trazer é que o Vasco já busca um nome de alto nível no mercado para colocar dentro do elenco, ou para ser titular, com uma possível saída do Piton, ou para disputar vaga com o Lucas Piton, caso ele não saia. O Vasco só vem se preparando quanto a isso e analisando, mapeando o mercado para procurar um nome para a posição. A gente, vascaíno, espera, vamos aguardar, vamos buscar informações para trazer aqui a vocês. O certo é, com toda certeza, qualquer saída desse jogador, de jogadores como esse, né, do nível de Lucas Piton, farão muita falta para a próxima temporada. A gente, vascaíno, fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, o último vídeo, aliás, o primeiro vídeo ainda, tem muito dia pela frente desta quarta-feira. Retornaremos no Fala Gigante hoje 5, Boa Noite Gigante também, muito conteúdo para você que está aí do outro lado. E é claro, você não pode perder. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Se ainda não deixou o seu like, deixe seu like. Se ainda não compartilhou o vídeo, compartilhe o vídeo. De vascaíno para vascaíno, que aqui é muito Vasco e contamos com você. Bora? Como sempre falamos aqui, saudações vascaína.